Quanto se perde de músculo em uma semana? Quanto tempo eu levo para perder o que eu ganhei? Olha, essas perguntas estão sempre por aí. Então hoje eu vou falar sobre isso e, obviamente, eu vou dar dicas práticas sobre coisas que você pode fazer para atenuar, né, essa perda do seu ganhos vindos com tanto esforço. Lembre-se que meu objetivo aqui, como professor pesquisador, não é trazer receita de bolo. É aquela velha história, dar o peixe ou ensinar a pescar. Quando eu dou a receita de bolo, o problema é que você mal vai conseguir resolver aquele problema pontual. Ah, faz isso. Cara, isso, se servir, vai servir para aquela situação e única e exclusivamente para isso. Isso não vai te dar autonomia para resolver problemas similares no futuro e pode gerar um problema, porque aquela solução, por ser pontual, se você aplicar em outro contexto, pode ser um problemão, pode dar tudo errado. Então, suspeite dessa galera que vem, eu vou dar receita, faça assim, ó, vem, faça assim. Não, isso não existe. Isso não existe. Você tem que entender o princípio, o conceito, e aí você consegue generalizar e ter autonomia. Tá legal? Inclusive, eu gosto muito, né, de saber mais sobre vocês. E na descrição do vídeo tem uma enquete para saber se você é profissional, se você é estudante, se você é leigo, que isso me ajuda na linguagem e na didática dos meus vídeos. Afinal, o vídeo é feito para vocês. Gente, lembrando, né, que eu sou professor e como professor dei aula no mundo inteiro e dei aula em muitas pós-graduações. Isso me levou a criar a minha própria pós-graduação. É pós-graduação, então quem é graduado, pode ser graduado em qualquer área, é bem-vindo. A gente tem médico, a gente tem nutricionista, fisioterapeuta e, obviamente, muito profissional de educação física, tanto da licenciatura quanto do bacharelado, e essa pós é 100% online. São 480 horas de conteúdo, você inicia, o módulo já começa, você não precisa fazer TCC, são avaliações sequenciais, você é aprovado e libera o módulo seguinte. E a gente tem uma biblioteca virtual com mais de 10 mil títulos, é uma pós-graduação magnífica, porque além dessa facilidade dela ser online, para você ir assistindo na medida das suas possibilidades, a gente tem um grupo de WhatsApp com tutores, que são pesquisadores de alto nível, com vários artigos publicados que vão tirando suas dúvidas, e todo mês você se encontra comigo. Além da gente ter um grupo de WhatsApp, onde a gente interage, manda artigo e vai trocando ideias. Então, para você entrar na minha pós, é só você olhar o link que está na descrição do vídeo. E se você está na dúvida se a pós vale a pena ou não, olha só, bem curto aqui, ó. Sobre a pós do professor Paulo, só posso dizer que está maravilhosa. Estou amando. Maravilhoso, né? E olha esse aqui que bacana. Sou profissional de educação física, atuo como personal trainer, já sigo e admiro o Paulo Gentil desde 2006. Atualmente assino o Nerdflix, realmente plataforma maravilhosa. E sou aluno da pós-graduação. Gostaria de deixar clara a minha satisfação com todos os produtos. Então, assim, venha você também, né? E aí deixa o seu depoimento, que eu adoro ler esses depoimentos, que esses são os verdadeiros reconhecimentos. E lembrando, pessoal, que além de tudo que eu falei, você pode se tornar membro do meu canal, a assinatura começa em R$ 4,99, você tem acesso a conteúdo exclusivo e você fica com um selinho de membro que eu vou dar prioridade na hora de tirar suas dúvidas. Para que o YouTube entenda que conteúdos inteligentes e de qualidade também valem a pena ser divulgados, é importante que vocês me ajudem com o algoritmo. Isso você faz deixando o seu like no vídeo, colocando para seguir o canal. Gente, certifica se você está seguindo o canal, porque de vez em quando as pessoas são desinscritas do meu canal, tá? E ativa também as notificações para eu sempre te informar das novidades que aparecem por aqui. Então segue a vinheta e vamos conversar sobre quanto se perde e quanto tempo se leva para perder o músculo, ganho a duras penas. Vamos lá, povo lindo, né? Eu vou fazer aqui o gráfico, que a curva eu tenho que fazer sempre porque vocês têm que aplicar esse conceito em tudo. A curva da supercompensação. Então, essa curva da supercompensação, ela vai ditar os nossos resultados, né? O que é uma curva de supercompensação ideal? É uma curva em que você produz estresse, dano tecidual, depressão de reserva energética, fadiga, você recupera e você supercompensa. Então, existe um tempo que você leva para supercompensar. Esse é o estado ideal das coisas, porque você sempre supercompensa
e segue evoluindo. Só que existe um problema nessa curva, é porque se você repetir cedo demais, você vai treinar sob estresse e você pode, ao invés de ganhar, você pode começar a perder. É o que aconteceria, por exemplo, né, se eu iniciasse a fazer um treino aqui, ó, seguindo com essa vermelha. Ah, eu não estou descansando, eu vou começar a ter problema de overtraining. Mas, se você repetir tarde demais, você gera um outro problema. O outro problema é o seguinte: você vai construir a proteína e vai manter na expectativa que esse estímulo seja repetido. Só que se esse estímulo não for repetido dentro de um tempo hábil, seu corpo fala, pô, é um alarme falso. Eu não preciso manter esse músculo aqui porque essa pessoa não vai ficar carregando peso. Então o que ela vai fazer? Ela vai retornar aos valores iniciais, aos valores anteriores. Só que, dependendo do tempo que você se manter privado do estímulo mecânico e dependendo do estado metabólico geral, isso aqui pode continuar, até um valor que seria o valor basal. Ou seja, você vai perder tudo que você conquistou a priori, né? Porque você não está estimulando o seu músculo a ser usado. E aí, gente, isso aqui é interessante a gente entender e pensar assim: quantos dias então isso demora para ocorrer, Paulo? Eu já entendi o fenômeno, agora eu quero saber a quantidade de dias. Antes de eu passar para a quantidade de dias, eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Que essa questão de ganhar e perder não é uma questão assim, hoje eu tô fazendo anabolismo, amanhã eu tô fazendo catabolismo. Ele é sempre constante, tá? Eu vou deixar esse gráfico aqui, que é um gráfico vindo do estudo do Kevin Arashevsky, que eu mostro esse gráfico, inclusive, nesse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Nesse livro aqui, que é o meu livro Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia. Né? Eu mostro esse conceito. Qualquer coisa ele está aqui na descrição do vídeo. E o que esse gráfico mostra para vocês? Ele mostra a síntese proteica. O que é a síntese proteica? São as bolinhas pretas. E ele mostra a degradação proteica, que são os triângulos invertidos. Você está vendo que todo dia eu tenho síntese e eu tenho degradação. E esse equilíbrio é o que vai definir o que está acontecendo, né? Porque eu tenho a recuperação, a supercompensação, e eu tenho os processos catabólicos naturais que são até para renovação do meu tecido proteico. Então você vai ver nesse gráfico também um quadradinho branco que está lá embaixo, que é a massa muscular. Então, se todo dia você dá um resultado de síntese maior do que o da degradação, você vai ganhando sempre, e sua massa muscular vai aumentando. Só que se, por outro lado, a situação for invertida, a degradação for maior do que a síntese, você vai ter aí, se a degradação for maior do que a síntese, você vai ter o processo inverso. Então, não é apenas você deixar de treinar. Também vai envolver alimentação e por aí vai. Mas retornemos aqui ao nosso gráfico e vamos falar de tempo. Paulo, você falou dessa janela aqui, né, do tempo, que é a supercompensação, o processo de estagnação e perda. E aqui, o que é isso aqui? Né, quanto tempo dura isso? Bem, é onde a gente fala que não há receita de bolo. Por exemplo, se você fizer aí 3 séries máximas, né, pode ser que isso aqui leve 3 dias. Se você fizer 9 séries máximas, pode ser que isso leve 7 dias. Então isso também vai depender do seu volume de treino. E aí, pessoal, é o seguinte, né? Não esqueça disso aqui, porque isso vai ser muito importante para as informações práticas que eu vou trazer no final, que é essa curva varia de acordo com a quantidade de dias, tá? E outra coisa muito importante, eu falei da pós-graduação no começo, né? Mas tem uma aula no Nerdflix, que é o meu streaming. Você paga cerca de R$1 por dia para fazer parte do Nerdflix, que é aula sobre frequência e recuperação. Por que essa aula é importante? Porque essa aula vai fazer você entender qual treino leva 2 dias, qual treino leva 3 dias, leva 4, leva 5, leva 6, leva 7. Porque isso, como eu falei, vai ser essencial na implicação prática. E além dessa aula, são mais de 300 aulas, né? E, como eu disse, pagando cerca de R$1 por dia. E lembra que um rapaz que fez o depoimento dele, ele fala, né? Atualmente assina o Nerdflix, ele também é satisfeito com esse produto, ele é para todo mundo. Profissional, estudante, leigo, que quer aprender. Tá, então essa aula é importante, né? E também tem uma aula que vai ser legal, que é a aula sobre doses de treino, porque ela vai te ajudar a não entrar no overtraining. Mas voltando, né? E
essa perda, Paulo, essa perda ela é lenta, ela é rápida? Como é essa perda? Cara, essa perda depende de muitos fatores. Depende, por exemplo, da sua alimentação. O que acontece, gente? Construir proteína é muito caro. O 1 quilo de músculo, para ser construído, ele pode consumir aí de 5 a 8 mil quilocalorias. E existem muitos órgãos que precisam de muita energia, como o coração, como o cérebro, como o fígado, como os rins. Então, se você deixa de fornecer alimento para o seu corpo e você deixa de dar o estímulo mecânico, não é necessariamente que o seu corpo vai destruir a proteína. É que ele vai passar a construir num ritmo mais lento. Aí, o que vai acontecer? Naquele gráfico do Kevin Araches, que a síntese proteica vai cair e o catabolismo vai acabar superando. Não porque o catabolismo aumentou, mas porque a síntese proteica diminuiu. E aí a gente tem estudos mostrando, né, que você perde aí 37% da sua capacidade de construir proteína se você reduz sua ingestão calórica. E existem outros fatores que precisam ser levados em consideração. Por exemplo, eu vou deixar todos esses estudos na descrição do vídeo. O estudo do Macmillan Price, de 2006, ele botou pessoas para fazerem intervenções que elas ingeriam pouca caloria. E a tendência é que quando você ingere pouca caloria e você ingere alimentos de índice glicêmico alto, você tem uma tendência a perder menos gordura e a perder mais massa magra. Então, assim, dica prática importante. Poxa, eu já vou ficar sem treinar? Caramba, eu não vou ficar comendo alimento de índice glicêmico alto, eu não vou ficar tomando maltodextrina, eu não vou ficar enchendo as coisas de açúcar, eu vou procurar alimentos com índice glicêmico mais equilibrado. Outra questão interessante, né, é um estudo do Sonnen de 2013, que ele pega pessoas com obesidade e sobrepeso, ele bota essas pessoas para fazer uma dieta, e essa dieta era uma dieta hipocalórica, então eles comiam poucas calorias. Isso poderia ser acompanhado de uma ingestão de proteína de 0,8 gramas por quilo de proteína ou 1,2 gramas por quilo de proteína. E o que eles verificaram? Que quando você... vou colocar esse gráfico aqui para vocês, só para vocês entenderem bem. Quando você ingere a menor quantidade de proteína, né, o 0,8, você perde 1,4% da sua massa magra. Já quando você ingere 1,2, você mantém a sua massa magra. Então veja que uma ingestão proteica adequada pode ser interessante, né? Tem um outro estudo interessante do Hector, que ele já compara não apenas, né, a ingestão de 0,8 e 1,2, mas ele compara a de 1,2 com a ingestão mais alta ainda, que seria o dobro, que seria a de 2,4 gramas por quilo. E aí o que você vai ver nesse estudo do Hector, né? Você vai ver que existe aí uma tendência também da ingestão proteica mais alta gerar menos perda de massa magra, né? Ou menos redução na síntese proteica, para ser mais preciso. Só que isso não alcança significância. Então parece que também não adianta ir muito além do 1,2. Talvez mantendo aquela sugestão que eu já falei, né, nas aulas sobre proteína, nos vídeos sobre proteína aqui, sobre alta ingestão de proteína, esse vídeo é bacana, na casa do 1,6. Então, olha só, estamos dando dicas práticas aqui se você vai ficar um tempo sem treinar. Primeira dica prática é calorias adequadas. Segunda dica prática, carboidrato de baixo índice glicêmico. Terceira dica prática, proteína na casa de 1,6 grama por quilo. Legal, hein? Já estamos passando muita coisa importante. Se você vai fazer uma viagem, vai ter que parar de treinar, a coisa vai andar. Então, lembra disso. Controlando carboidrato e tal. Agora, tem outra questão, que é a questão do shape alugado. A questão do shape alugado. E a aula sobre isso no Nerdflix é a aula sobre esteroide anabolizante e hormônio. O que acontece? Você vê gente crescendo muito rápido porque tomou bomba. E o que acontece quando essa pessoa cresce muito rápido tomando bomba? O corpo percebe uma quantidade alta de hormônios esteroides, anabolizantes androgênicos circulando, e o cérebro, né, lá o hipotálamo, vai falar assim, cara, eu não preciso produzir mais hormônio anabólico. E aí,
ele manda uma mensagem para sua hipófise que ainda está no cérebro, que vai dar um descanso para o testículo. Então a sua produção, por exemplo, se você é homem de testosterona, o seu quadro anabólico como um todo, ele vai começar a cair. Além disso, como os esteroides bloqueiam o receptor de cortisol, os seus níveis de cortisol sobem. Então você fica potencialmente num quadro pouco anabólico e muito catabólico. Mas quando você está tomando bomba, você não percebe isso porque os hormônios externos fazem o serviço. Aí qual é o problema? Desculpa. Você pega, né? Comi a castanha e ficou aquele pedacinho aqui. Aí você vai parar de uma vez, né? Você já vai deixar de ter os estímulos anabólicos. Pode ser que sua ingestão calórica caia, pode ser que você se alimente mal e ainda vai estar num quadro hormonal catabólico. Por isso que você vê, né? Muita gente aí que toma uns venenos, pega uma gripe, vai tudo embora. Agora, se você ganhou o seu shape natural mesmo, né? Foi lento, foi constante, isso não vai ser tão forte. Por quê? Porque o seu quadro hormonal é estável, os seus hábitos costumam ser bons, né? E além disso, você tem uma grande quantidade de núcleos que vão sustentar uma síntese proteica aumentada por mais tempo. E aí, pessoal, tem outro estudo muito bacana, que é o estudo que é o seguinte, né? Agora eu devo. Deixa eu ver, porque eu não queria apagar essas coisas para vocês não esquecerem. Eu vou rabiscar eles aqui embaixo. Esse estudo fez o seguinte: ele pegou um grupo de pessoas e botou para treinar sem parar durante 6 meses, né? Então, ficou 6 meses treinando sem parar, 24 semanas. Só que um grupo ficava 24 semanas treinando direto. O outro grupo, ele fazia o seguinte: ele treinava 6 semanas, aí parava 3. Aí ele ia lá e ficava repetindo isso, sabe? Treinava 6 e parava 3. Aí ele ficou repetindo isso e mais 6 e ficou nessa onda, né? Aí no final. Aí no final ele mandou as 6 direto. Então o que acontece? Você vai ver 6, 3, 9, né? 15, 18, 24. Então são as mesmas 24 semanas, só que com várias pausas. Sabe o que ele percebeu? Né? Ele percebeu que quando. Eu vou colocar esse gráfico é legal. Você tem aí, né, uma barrinha preta, uma barrinha cinza escura, cinza clara, e ela vai clareando, vai descendo, né? O que é essa barrinha que vai descendo? Essa barrinha que vai descendo é a pessoa que treinou as 24 semanas sem parar. E o que você está percebendo? Que a síntese proteica dele nas primeiras 6 semanas é alta, ele continua treinando, a síntese proteica vai caindo progressivamente, e lá no final, nas últimas 6 semanas, é onde está a barrinha branca, né? E você percebe que a síntese proteica dele está baixa. Beleza. Agora perceba o que acontece com a pessoa que treina 6 semanas e para. A síntese proteica dela está lá em cima. Quando ela para essas 3 semanas, percebe que a síntese proteica dela cai? Só que quando ela volta às 6 semanas seguintes, a síntese proteica sobe tudo de novo. E aí ela para, a síntese proteica cai, mas ela sobe. Então cada vez que ela volta, ela tem uma supercompensação maior do que ela tinha antes. É o que a gente chama da memória muscular. Obviamente não é a memória, o músculo não tem cérebro para ter memória. Mas se você é natural, você pode até ficar tranquilo que, por exemplo, você ficou 3 semanas parado, quando você volta, velho, você vai recuperar rápido, entende? E a aula em que eu falo sobre isso, eu já falei, é a aula sobre frequência e recuperação. Então percebe que coisa interessante. Então percebe que coisa interessante é isso que eu falei para vocês, né? Você tem uma perda que é proporcional aos seus hábitos. Ninguém pode dizer quanto tempo leva, porque se você é natural e você está mantendo uma boa alimentação, cara, você pode manter por bastante tempo, e a melhor parte é que você vai recuperar rapidinho quando você retornar. Então você também não precisa ficar muito paranoico. Mas aqui vão as 2 dicas práticas finais, além da dica da alimentação. A primeira dica prática é a dica do treino. Por exemplo, Paulo, eu vou passar uma semana sem treinar. O que você acha que eu posso fazer com treino? Você treinava 3 vezes por semana, com volume menor, com uma intensidade menor? Seguinte, aumenta a intensidade e aumenta um pouco o volume do seu treino. Por exemplo, se você vai ficar, né, se você quer que essa supercompensação leve aí 1, 2 semanas, você vai ter que fazer umas 9, 10 séries máximas. Legal? 9, 10 séries máximas. Por isso que eu vou falando, né? Das aulas que eu fui falando ao longo da aula inteira, as aulas que você tem que assistir no Netflix para entender melhor. E aí, outra coisa importante, né? É você seguir isso aqui.
Agora, qual é a segunda dica prática? Né? Além de aumentar o volume e a intensidade, se eu vou passar um tempo fora. Cara, a segunda dica prática é relaxa, velho. Se você não tem condição de fazer um treino forte agora, se você não vai ter condição de treinar na sua viagem, pô, você, sei lá, você vai para um cruzeiro, você vai esquiar, fazer alguma coisa, né? E lá a comida é vinho, é cachaça, é all inclusive. Irmão, tá boa, são férias, né? É um pequeno momento da sua vida. E o que você perder ali vai retornar muito facilmente se o seu shape não é alugado, tá bom? Então, entendido isso, pessoal? Espero que vocês tenham captado a mensagem, né? Que não é uma receita de bolo, é um fenômeno, o fenômeno da perda de massa muscular, que depende do seu equilíbrio anabolismo e catabolismo. E como você entende o fenômeno, ao invés de ter uma resposta definitiva, né? Eu tô aqui te ensinando a pescar, você vai saber como atenuar esse fenômeno. Né? Se você entende fenômeno, você vai saber como atenuar esse fenômeno, com treino, com alimentação, e você não vai se desesperar, porque você vai saber que é algo transitório, no caso de você não conseguir fazer as coisas da melhor maneira possível. Legal? Então, lembrando, se você já é formado e você quer ser especialista em alta performance em prescrição de treino, você pode estudar comigo, fazer a minha pós-graduação online, que apesar de ser online, a gente vai conversar no grupo de WhatsApp e você vai me ver todo mês. São 480 horas de conteúdo, não precisa de TCC e ela é reconhecida pelo MEC. O link para pós está na descrição do vídeo e qualquer coisa é só você deixar no comentário. O segundo convite que eu fiz para vocês ao longo do vídeo é conhecer o meu streaming. É o Nerdflix, é esse nome bonito aqui. Ele tem um aplicativo que você pode procurar tanto na App Store quanto na Play Store, e ele custa aí cerca de R$ 1 por dia, e caso você precise de certificado, ele também emite certificado. Ele é incrível, gente. Juro por Deus, você não vai se arrepender. Cara, imagina o Netflix, só que só com aula de alto nível, tá? E se você não deixou o like no vídeo, agora é hora. Deixa o like no vídeo e segue meu canal, e eu aguardo vocês nas próximas.